favorito aí para assumir o cargo. Depende, claro, né, do próprio Tite, né? Se ele acha que é uma boa, com relação ao momento de carreira dele, se ele quer interromper o sabático para cuidar do joelho. Enfim, é você que conta para a gente em que estágio está essa negociação aí. Bom dia. Bom dia, Barreto, Luciano, Coutinho. Bom dia para você que está acompanhando o Redação. Pois é, não existe plano B, C ou D. Existe o plano A, que é o Tite. O Tite hoje tem um dia, falar plano A, B ou C, tem o dia D hoje, o dia D, porque hoje o Corinthians se reúne, a diretoria e também o departamento de futebol se reúne com o staff do Tite para saber se ele quer ou não seguir com a negociação e a partir daí sim formalizar uma proposta para o treinador. Vale lembrar que se especulou muito sobre Dorival, que a gente pode apurar é que na verdade o que aconteceu foi um ruído dentro do próprio Corinthians de uma pessoa próxima à diretoria que especulou com alguém próximo ao Dorival, portanto não houve proposta formal por Dorival, que o papo que estava rolando na semana passada acabou no final de semana e ganhou força essa conversa com o Tite, já que o Tite também conversa com o futebol árabe, mas tende a, começou a gostar da proposta do Corinthians, pediu um tempo para pensar, esse tempo acabou hoje e hoje eles devem conversar para saber se o Tite segue para essa quarta passagem, que seria a quarta passagem dele no Corinthians. E o número 4 também é significativo de recusas, porque o Tite recusou o Corinthians por 4 vezes ao longo dessa longa história dele, de quase mais de 2 décadas com o Corinthians. A última delas em abril de 2023, quando saiu Fernando Lázaro, que já foi coordenador de scout do próprio Tite, ele sai como treinador do Corinthians e quando o Corinthians foi procurar o Tite falou que a cabeça dele, ele estava mirando na Europa, em abril de 2023. Só que em outubro de 2023 ele também foi apresentado pelo Flamengo. Isso causou uma certa rusga entre a torcida e a unanimidade que o Tite era. Vale lembrar que o Tite é o segundo maior treinador, o segundo técnico que mais treinou o Corinthians durante toda a história. Portanto, o Tite conta com todo esse retrospecto a seu favor dentro do Corinthians, um retrospecto dentro da arena fenomenal, são 53 jogos, só perdeu 3 vezes, portanto o torcedor também se enche de esperança e esquece um pouco essa mágoa que ficou lá em 2023. Vale lembrar que o Corinthians tem uma sequência agora, nessa semana, muito complicada. Caso o Tite feche com o Corinthians, ele pode começar a comandar o time contra o Racing do Uruguai, na Copa Sul-Americana na quinta-feira, onde o time precisa pontuar, porque ainda não pontuou, depois de 2 jogos ainda não pontuou. Na sequência, enfrenta o Flamengo, viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. Seria um reencontro do último time do Tite com o time que ele ganhou os títulos mais expressivos, né? E na quarta-feira, no dia 30, já enfrenta o Novo Horizontino, lá em São José do Rio Preto, aliás, lá em Novo Horizonte, perto de São José do Rio Preto, já pela Copa do Brasil para decidir uma vaga para as oitavas de final. Portanto, se o Tite aceitar essa empreitada, já tem muito trabalho pela frente e algo que pode decidir a temporada inteira. Barreto. Gostei da explicação alfabética do Emanuel. Tite é o plano A, Dorival não é o B, não tem C e hoje é o dia D, Joana. Exatamente. Na sexta se falava tanto do nome do Dorival, eu até trouxe minhas impressões aqui durante a redação, porque eu fui conversar com algumas pessoas de Corinthians, também cheguei a falar rapidamente com o próprio Dorival, com pessoas do entorno do Dorival e, embora o nome dele aparecesse como plano A, ninguém tinha falado com ele. Então era uma coisa que o Corinthians estava negando extraoficialmente. E também, do lado do Dorival, ninguém tinha pego o telefone para realmente falar, e aí, você quer vir? Vamos formular uma proposta? Não chegou a esse ponto, embora o nome do Dorival seja bem avaliado. A questão do Tite é que o Corinthians acreditava, até pelo comportamento do Tite no mercado brasileiro, porque foi procurado por outros clubes, o mais recente foi o Santos, não quis nem ouvir a proposta, não deu andamento de que ele iria manter essa posição de dar preferência a uma negociação com um time do país árabe, e que era o que estava rolando realmente. O Tite estava sendo sondado por lá e estava avaliando essas propostas. Mas por ser o Corinthians, tem esse histórico que o Emanuel trouxe também, obviamente. É o técnico mais importante da história do clube. Sempre vai ser ouvido, né? Sempre vai estar ali na preferência, obviamente. E aí apareceu, qual é a diferença dessa vez, tá? E que foi confirmado agora pela manhã também. Que o Tite, ele aceitou ouvir a proposta. Então já tem um comportamento diferente em relação aos outros clubes brasileiros. Olha, tudo bem,
eu vou travar aqui o que eu estava vendo nos países árabes e eu quero ouvir, Corinthians. Como é que vocês pretendem me seduzir? Eu quero um contrato longo, eu não quero contratos até o final do ano, então eu quero um compromisso mais longo, então no mínimo até o final de 2026. Eu quero saber de bonificações, eu quero saber de salário, eu quero saber de multa, eu quero saber quem que eu posso trazer. Então tem esses detalhes todos que já foram sinalizados. Então já tem uma conversa e que ela deve ser conduzida hoje com um pouco mais de vigor, assim. Olha, tá bom, então vamos sentar e vamos tentar decidir isso, porque é interesse do Corinthians realmente fechar esse treinador para que tenha esse treinador até quinta-feira, para essa partida sul-americana contra o Racing. Então, de fato, o papo andou e deve andar mais durante essa segunda-feira, durante o feriado. A diferença em relação às outras propostas é essa. Para o Corinthians, a sinalização do Tite foi diferente dessa vez, tá? Embora tenha dito não 4 vezes antes. Dessa vez ele topou ouvir, mas está longe de fechar, tá? Tem muita coisa para ser acertada. O Corinthians precisa seduzir o Tite com essa proposta. A diferença é que ele está disposto a ouvir. O Corinthians foi um dos 3 times que entraram com o técnico interino nessa rodada, né? O único a vencer. 2-1 sobre o Sport. Teve empate no Grenal e teve a derrota no Sansão, que a gente acabou de mostrar, né? Entre os interinos. E o fato de o Dorival ser citado, eu acho que vai ser comum no futebol brasileiro, né? Porque a gente não imagina que essas serão as últimas demissões desse campeonato, né? Outras vagas vão abrir aí. E aí você tem um treinador que vem de bons trabalhos por clube, não vem de um bom trabalho na seleção brasileira. Né? Mas os 2 últimos de clubes foram marcantes. E o Dorival tem uma característica, Barreto, que nos trabalhos de clube, né? Que ele rapidamente identificava o problema e conseguia ajustar a casa, né? Até por ser um cara mais pacificador, né? Um perfil ali de pouco embate com os jogadores, né? De agregar muito mais, ele conseguia fazer com que os jogadores rapidamente comprassem a ideia dele e o time melhorava de fato. Isso aconteceu com todos os times, né? Com o Ceará, com o Flamengo, com o São Paulo. Inclusive, a maioria deles, depois da saída do Dorival, há uma queda também de produção brusca, inclusive, nos 3. Inclusive, o Ceará foi rebaixado depois que o Dorival foi treinar o Flamengo. Mas acho que o Tite, nesse momento, para o Corinthians, né, talvez seja um nome mais indicado pelo fato de ser um cara muito identificado com o clube, como o Emanuel citou, a Joana também, né? Ficou uma rusga ali, né? Uma certa mágoa por 2023 não ter aceitado uma conversa ou estender a conversa ele e tinha logo falado depois que fechar não ia com o Flamengo. trabalhar em 23 e aí depois fecha com o Flamengo em E 23. aí, por mais que ele tenha explicado depois, né? Fica aquela mágoa pro torcedor. A gente sabe muito bem como é que funciona isso. Mas, cara, Tite e Corinthians, né? O Corinthians foi campeão do mundo. O pessoal sob o comando esquece a do mágoa Tite. rapidinho. Esquece, principalmente pelo momento de necessidade, né? Tudo bem, a gente tem 13 anos, né, de intervalo entre hoje e a conquista do título mundial pelo Corinthians. Mas depois disso o Tite fez um bom trabalho na seleção brasileira, não conseguiu alcançar as expectativas do Flamengo, por mais que a seleção acho que tenha deixado a desejar nas 2 Copas do Mundo em termos de desempenho, né? Mas acho que é inegável que ele organizou a equipe, que ele fez o Brasil forte nos 2 ciclos, em momentos diferentes. E para aquilo que o Corinthians precisa, principalmente que é ajuste de equipe, né? Equilíbrio de time, um time que sofra menos defensivamente, que seja mais assertivo no ataque, que oscile menos, o Tite consegue entregar isso sim. O futebol tem uma coisa que o treinador especificamente, vai muito do trabalho dos sucessores, né? O trabalho dos sucessores do Tite na seleção melhorou o trabalho do Tite na seleção. Por outro lado, o trabalho do sucessor do Tite no Flamengo piorou o trabalho do Tite. Então, o Tite tem um desafio agora que é essa recolocação, esse próximo trabalho dele é chave para a continuação da carreira dele. Claro, não estou dizendo que a carreira vai acabar, mas qual o patamar que o Tite vai ocupar na carreira? Ele sai da seleção, mesmo com uma Copa ruim, né, em 2022, com 2 Copas ruins, mas quando ele sai tranquilamente como o melhor treinador brasileiro. Se não era unanimidade, era a maioria, quase todo mundo dizia, ali no fim de 22 e início de 23, que o Tite era o melhor treinador brasileiro. Depois do trabalho dele no Flamengo, com os últimos meses muito ruins ali, o time não conseguiu jogar e o time melhorando imediatamente depois da chegada, depois que o Felipe Luiz assume, várias pessoas já contestam esse título de melhor treinador brasileiro para o Tite. E o próximo trabalho dele, seja onde for, na Arábia Saudita, no Corinthians, outro clube brasileiro, na Europa, ele está tentando essa Europa há 2 anos e meio e não conseguiu, né? Até agora é uma colocação boa no mercado europeu.
seja onde for o próximo trabalho do Tite, vai ser fundamental para ele manter ou perder de vez esse status de melhor treinador brasileiro. Se ele pega um Corinthians agora e vai mal, acho que tem muita avaliação, claro, tem questões financeiras, como a Joana falou, bonificação, salário, tudo, mas tem muito a avaliação desse elenco. O que esse elenco pode fazer, como é que vai ser a janela de meio do ano. O Tite, eu tenho certeza de que o Tite está pensando com muito carinho esse próximo passo da carreira dele, quem sabe voltando ao clube com o qual ele é mais identificado. O Emanuel chamou, vamos com ele. Aproveitando que vocês estão falando sobre esse contexto atual, dá para dizer que a história ela não se repete, mas ela rima, porque em 2010 o Tite também estava no futebol árabe, recebeu uma proposta de renovação lá, com muito dinheiro envolvido e até uma vaga do time que já estava garantido no Mundial, e negou tudo isso para vir para o Corinthians sem saber o que esperava, né? O que esperava, e na sequência a gente teve título brasileiro em 2011, uma Libertadores e um Mundial em 2012. Portanto, é um alento para o torcedor para lembrar dessa história e lembrar que o Tite, por ser emotivo, por estar emotivo e por ter essa relação tão íntima com o Corinthians, pode ser que esse fato sentimental, esse fator afetivo também conte a favor. E vale lembrar que o Corinthians não foi atrás do Tite como um nome, mas sim como um perfil. O departamento de futebol criou um perfil que faz com que seja um treinador que prime pelo aspecto defensivo, que seja de nome e que também saiba lidar com os egos dentro do vestiário, portanto, chegou no nome do Tite. Então, o departamento de futebol que tem capitaneado tudo isso, e é ele que deve conversar com o Tite nessa segunda-feira.